E o homofóbico que não discrimina pessoas? E o racista que o seu melhor amigo é negro? E o machista que coloca sua esposa em todos os seus planos? E aquele que se diz inimigo do povo, mas que todas as suas ações são voltadas para o povo? O fascista que prega a liberdade para toda a sua nação, conhecido também como presidente Robin Hood, que tirou dos ricos e deu para os pobres. O presidente que mais baixou impostos em toda a história do Brasil. O único candidato a presidente da República que não teve envolvido em nenhum esquema de corrupção. E também o candidato que combateu ferozmente o kit gay nas escolas para que o seu filho não aprendesse ideologia de gênero. Conhecido também como candidato solitário, pois muitas das vezes teve que discursar sozinho, sem apoio de ninguém. E esse é o retrato do nosso presidente truculento, violento e assassino. Uai, seu app de vídeos curtos. Por que você não gosta do PT? Pode me responder? Não é que eu não gosto do PT, eu não gosto de petista. Ah, Você tá gravando aí? pode gravar? Pode, tem problema não. Então tá bom então. Primeiro porque PT, existe dois tipos de petista. Existe o petista sem memória e existe o petista retardado. Como assim? Primeiro vamos falar do petista sem memória. Eles esqueceu que a Dilma em 2015 mandou eles comer ovo. Eles esqueceu, a memória deles é fraca. E nós não tava em pandemia não, nós não tinha passado por pandemia não. Ela mandou todo mundo comer ovo. Em 2015 saiu aquela piadinha, meu tomate, minha vida. Os petistas não lembram. Depois veio o preço do feijão, quase R$20. Petista também não lembra. Esse aí é o petista fraco de memória. Entendeu? Ruim de memória. Nós não tinha pandemia não, e a Dilma subiu tudo, tava tudo caro, mas agora não, agora a culpa é do Bolsonaro. Agora eu vou falar do petista retardado. Petista retardado é aquele que você explica, fala, mostra, e mesmo assim ele é tão retardado que ele não entende. Aí como é que você vai discutir com um cara desse? Seria como uma abelha tentar explicar para uma mosca que mel é melhor do que bosta. Não tem jeito, a mosca não vai entender que o mel é melhor do que a bosta. Ela vai viver na bosta. Assim é o petista retardado. Bicha. É isso aí. Isso aí é o resumo do petista. Então tá bom, obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos. O Léo fala que o Bolsonaro matou. Você devia ser preso, porque você está acusando uma pessoa de assassinato. É genocídio. Isso é danos morais. Isso é danos morais. Isso é danos morais. Isso é falso. Eu não, meu querido, eu não sou Bolsonaro. Se eu fosse Bolsonaro, teria processado metade desse Brasil. Então você não pode chamar de genocida um homem que é presidente de um país que tem que coordenar 200 milhões de pessoas e a vacina não tinha sido aprovada no mundo. Algumas não foram até hoje. Você imagina, Leonardo, se as pessoas que tivessem tomado vacina morressem? Algumas são. O responsabilizado seria o Bolsonaro. Você sabe o que é coordenar um país, Leonardo? E quantos tomaram Ele vacina estava e com morreram, medo sabe? de liberar a vacina porque ninguém sabia se era eficaz. Por isso que muitos países, como o Canadá, nem chegaram a vacinar metade do que o Brasil vacinou. Só que, por pressão da oposição, da esquerda, dos grandes mídias brasileiras, quem trouxe a vacina para o Brasil foi o Ministério da Saúde. Foi o Dória. Sim, com dinheiro de quem? Cara pálida. E a vacinação no mundo começou em dezembro, a gente deu em janeiro no Brasil. A revelia do presidente, sim, ele não tomou vacina, sempre deixou isso claro. Ele é uma pessoa, ele tem direito, ele não matou ninguém. Essa acusação é mentirosa. E se for genocida, então os Estados Unidos é mais, porque lá morreram 1 milhão de pessoas. Então parem de fazer militância política, porque já está uma vergonha o que a mídia está fazendo nesse Brasil. E eu não sou mais jornalista e apresentadora, acabei de rasgar meu diploma. Eu sou uma cidadã indignada que, graças a Deus, tenho espaço numa emissora e nas minhas redes sociais, enquanto não forem canceladas, de falar a verdade e falar para a população. Uai, seu app de vídeos curtos. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo,
A gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Uai, seu app de vídeos curtos. Uma atriz foi assassinada a tiros durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. O ataque durou 6 segundos. Eram quase 10 horas da noite de quarta-feira. 2 homens andam de um lado para o outro em uma rua de Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Eles são assaltantes. Poucos segundos depois, o carro da vítima se aproxima. A dupla corre na direção do veículo. Um dos bandidos está com a arma em punho. A motorista não para e o criminoso atira 2 vezes. Os ladrões fogem sem levar nada. O carro ainda percorre alguns metros até bater em um poste. Os disparos atravessaram o vidro e atingiram a cabeça dela. Será que um assaltozinho na rua que ele mora não é melhor ou imprescindível? Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Olhou o aparelho, viu que estava quebrado e velho e jogou. E antes de fugir, deu um tiro no peito da estudante. Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar um dinheirinho. Depois vamos pro bar tomar cerveja juntos. São nessas imagens que a vítima está caminhando e em seguida é abordada pelo assaltante. E ele entrega o celular sem reagir. Mesmo assim, a vítima é baleada na perna e o suspeito sai tranquilamente. Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar um dinheirinho. Depois vamos pro bar tomar cerveja juntos. O jovem foi morto na Grande São Paulo depois que bandidos tentaram roubar o celular dele. A ação dos bandidos é rápida. 2 homens aparecem em uma moto. Um deles tenta tirar o celular da mão do ciclista e atira na vítima, que cai na rua, junto com a motocicleta dos bandidos. O criminoso ainda aponta a arma para a namorada. A dupla foge e leva a bolsa dela. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Ladrão de celular tem que ir pro pau. Uai, seu app de vídeos curtos. Como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro? Como é que nós vamos criar trabalho para as mulheres e para os homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna? Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei é que... Uai, seu app de vídeos curtos. Assim, o Bolsonaro sempre soube que havia manipulação da contagem dos votos, mas ele precisava provar. O que ele fez? As Forças Armadas foram lá e pediram os códigos-fontes do TSE, em agosto. E eles deram os códigos. Então, os militares conseguiram ver como é que eles faziam a apuração e como é que era feita a eleição, tá? Através desses códigos. Aí o Bolsonaro, muito esperto, foi falar com quem? Com o Putin. É lógico que ele não ficou lá 2 horas conversando sobre fertilizantes, né? Tanto é que ele fez até uma piadinha. Ele falou assim, eu não vou falar o que eu conversei lá, mas foi muito importante essa conversa que eu tive. Aí, na semana passada, o Bolsonaro chega para o Alexandre de Moraes e entrega uma faca de presente com o nome dele gravado na faca. Quando o Alexandre de Moraes viu, ele levou um susto e deu um passo para trás.
Aí o Bolsonaro virou para ele e disse assim, não precisa ficar preocupado não. Eu mandei fazer umas 200 dessa daí, tem mais gente que vai ganhar, não é só você não. O que o Bolsonaro estava dizendo? E ele falou assim, e eu já sei o que eu vou fazer, tá? E o que o Bolsonaro estava querendo dizer com isso? Provavelmente ele já sabe quem foi o mandante da facada, né? Então ele mandou uma mensagem subliminar para o Alexandre, ele já deve estar com tudo na mão. E ele quis dizer o seguinte, eu vou virar esse jogo. Então o Bolsonaro pediu para os russos o ajudarem nesse sentido. Ele deixou os hackers da esquerda globalista invadir o sistema durante toda a eleição, porque eles iam se concentrar no Lula. Então eles foram mexendo nos votos, todos os votos do Bolsonaro foram passando para o Lula, e o Lula ficou recebendo voto, e o Bolsonaro ficou sem nenhum voto durante 1 hora. Então os nossos votos foram para o Lula, certo? Só que o Bolsonaro deixou a eleição correr até perto do final, por quê? Porque ele precisava eleger toda essa bancada forte que ele elegeu. Essa é uma das provas para o povo enxergar como é que o Bolsonaro elegeu 101 deputados federais, 15 senadores, acho que 8 governadores, e ainda tem mais governador indo para segundo turno, e não elegeu o Bolsonaro. Então todo mundo ficou com essa pulga atrás da orelha. Mas aí é que entram os hackers russos. Tanto é que na minha última postagem eu mostro lá toda a movimentação na internet, mostrando que o pessoal do Alexandre de Moraes estava mexendo na votação, estava tendo uma grande movimentação da Oracle, que fica nos Estados Unidos, que é onde fica o nosso servidor do TSE, tem um servidor nos Estados Unidos. Então, nesse momento, você vê depois a movimentação dos russos, tá? Na outra imagem você vê a movimentação dos russos parando a apuração dos votos. Nisso, provavelmente, quando travou em 96%, os militares bateram na portinha do Alexandre de Moraes e falou assim, agora você vai anunciar que vai para o segundo turno, porque era para o Lula ganhar no primeiro turno, já estava tudo preparado, a festinha deles lá na Paulista, certo? Todos os jornalistas todos felizinhos, daqui a pouco a notícia de que o Lula vai para segundo turno, junto com o Bolsonaro, todo mundo com cara de derrota, o Lula com cara de derrota, o Alexandre de Moraes com cara de derrota. Por quê? O Bolsonaro falou, agora eu tenho a prova que eu precisava, certo? Então, ou você me leva para o segundo turno e deixa eu ganhar a eleição, ou a cobra vai fumar. Uai, seu app de vídeos curtos. Assim, o Bolsonaro sempre soube que... Uai, seu app de vídeos curtos. Barroso usou a seguinte frase, né? Um extremismo de direita está sendo feito e ele é xenofóbico, homofóbico e racista. E aí eu trouxe algumas frases interessantes aqui, e aí vocês podem tentar adivinhar quem foi o autor dessas frases. Abre aspas. A polícia só bate em quem tem que bater. Outra frase. O cara que chamam de homossexual no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Outra frase. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Pelotas é cidade polo, né? Exportadora de viados. Fecha aspas. É do Lula. Quem que vocês acham que falou tudo isso? Então, quem falou tudo isso foi o Lula? Não, você esqueceu uma. Você esqueceu uma clássica. As mulheres de grelo duro. Também teve isso, né? As feministas. O Lula também falou uma outra. Essa é toda a lição dele. E tem uma outra também. O feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. E eu, infelizmente, tenho que concordar com o Lula aqui. Eu nunca achei que esse dia ia chegar, mas chegou. Então, qual que é o parâmetro, né? Aquela história, não é o que se fala, é quem fala. Então o Barroso, quando fala que o limite da liberdade de expressão, ou o que configura como discurso de ódio é xenofobia, homofobia e o racismo, é tudo que a esquerda sempre falou, tudo que o Lula principalmente sempre falou, e muito, só que ninguém se atentou a esse fato, porque não era interessante para eles difamar, de alguma forma, o governo naquela época. Então, de novo, né, mais uma tentativa de queimar a base eleitoral do governo federal atual, de prejudicar uma possível reeleição do Bolsonaro. Então é complicado a gente ver
A gente já tá careca de saber, na verdade, que o STF é completamente partidário, né? O nosso sistema judicial é completamente partidário, é completamente infiltrado pela esquerda. É muito triste isso, mas fatos são fatos, né? E tudo isso que eu trouxe aqui são frases do presidente mais corrupto esquerdista que a gente teve no Brasil. Então, o que define agora o que é o discurso de ódio da direita? Porque eu não tenho um discurso de ódio da direita, eu não tenho uma frase do Bolsonaro para trazer aqui. Eu até procurei, eu não tenho essa frase para trazer, para mostrar para vocês que isso acontece na direita também. Uai, seu app de vídeos curtos. Que o mesmo pessoalzinho do Fica em Casa é o pessoalzinho que acusa que a economia tá ruim, que a gasolina tá cara. Então, peraí, ou é muita cara de pau ou é muito mau caratismo. Primeiro você manda ficar em casa, quebra todo mundo, agora você reclama que tá tudo caro. Então o que você quer é plantar o caos, para colher desordem, para tirar um presidente eleito pelo povo. Tem uma coisa que é muito importante. Todo artista, ele depende do público. Ele depende do calor do povo, certo? Como pode um artista super, ultra, mega popular atacar tanto um presidente eleito pelo povo? Quando você ataca um presidente, quando uma imprensa decide declarar guerra contra o presidente da República, na verdade, ela está declarando guerra contra mim. Ela está declarando guerra contra quem elegeu o presidente. Foram 60 milhões de brasileiros, cara. Você não está atacando o presidente. Quando a imprensa faz o que está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro, ela não está fazendo com o presidente Bolsonaro, está fazendo com você. Ela está fazendo com você que acreditou nele, que votou nele, que luta por ele, que acredita nele. Uai, seu app de vídeos curtos. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Eu tenho essas coisas. Me diz uma coisa, vamos lá. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto de vida. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, vai estar estourado. Ai, meu Deus, morri. Mas eu vou falar pra vocês bem honesta, tá? Que bom que vai ter bandeiraço na praça, porque da direita, quanto mais morrerem de Covid, quanto de tudo, de AIDS, de câncer fulminante, pra mim o melhor é, já que a gente não pode fuzilar, então que vão na praça fazer bandeiraço e se Deus quiser morram tudo de Covid. Mas olha, adultos, mulheres, idosos e crianças, não vale um, não se salva um. E políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Uai, seu app de vídeos curtos. Lula chegou a ter 85% de aprovação nacional no primeiro mandato. Ele foi bem. Ele tinha a capacidade... Não foi bem não, porque ele tinha capacidade... Ele tinha capacidade de ter feito todas as reformas estruturais que o Brasil precisava para, porque o Brasil, ele pegou o Brasil redondinho depois da pós-ditadura, quando o Brasil, ele veio o Plano Real, no governo do Itamar ainda, ajeitou a casa, houve aquelas privatizações, o Brasil começou a... A China abriu o mercado. A China abriu o mercado, recebeu tubos de dinheiro, porque as commodities do Brasil estavam vendendo a rodo, porque a China crescia 11% ao ano, entendeu? E ninguém, no período recente no Brasil, teve essa oportunidade que ele teve. De tanto dinheiro entrando no Brasil, ele podia ter transformado o Brasil. Você vê, cara, uma Singapura, o que era em tão pouco tempo, o que é hoje, entendeu? Porque houve investimento em educação, investimento em infraestrutura, sabe? Dar oportunidade, liberar o mercado. Não, ali, meu amigo, não fizeram nada. Vamos ficar no poder. Essa era a consciência. Essa era a mentalidade. A mentalidade era assim, porque se você não faz reforma, por que eles estão ali? Sim. Não, é tudo um jogo ali com o Congresso, ali de tomar lá da cá, para se perpetuar no poder. Se não tem projeto nenhum. Eles deviam ter feito reforma da Previdência, que não fizeram, reforma tributária, reforma administrativa, desburocratizado o Brasil. Não. Quando eu vi o plano de governo
do Haddad, ainda na eleição antiga, né? Era assim, vamos estatizar não sei o que lá, parará não sei o que lá, sindicato volta, não sei o que, porque o atraso... Eu falei assim, não, tô fora desse negócio aí, entendeu? Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Uai, seu app de vídeos curtos. Sigilo de 100 anos é hoje. A Lei de Acesso à Informação foi promulgada por... Bolsonaro. Não, Morgana, foi promulgada pela Dilma em 2011. O argumento era que o sigilo da informação ajudaria a proteger presidentes em sua honra, imagem e segurança pessoal. O sigilo de 100 anos, previsto no artigo 31 desta lei, diz respeito somente à vida pessoal de quem ocupa a presidência e só pode ser usado para garantir a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra, a sua imagem. E não do seu governo. E foi exatamente por isso que o presidente Bolsonaro colocou o sigilo em 100 anos, para que ninguém saiba quem entra e sai da sua própria casa. E como é que será que usavam esse recurso no passado? Apoio! E você acha que acabou? Lembra do Bessias? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Casa Civil quer e-mails de Bessias protegidos por 100 anos. 100 anos! Ó! Lista de gastos secretos na gestão Lula inclui sementes e material de pesca. Sigilo de lobby. Gastos secretos da presidência vai de diária de hotel a material de pesca. Impõe sigilo em viagem de Dilma. Sigilo eterno de documentos. E tudo isso com o seu dinheiro. E não é à toa que tivemos esses resultados em 2016, sem guerra e sem pandemia, e este resultado em 2022, com guerra e com pandemia. Afinal de contas, é só não roubar que sobra dinheiro. Uai, seu app de vídeos curtos. Mas o senhor está no 7º mandato, está há 27 anos como deputado, já foi vereador, e o senhor passou por 9 partidos, alguns desses com muitas sombras sobre eles, muitas denúncias sobre eles. Como é que você vai convencer o eleitor de que o senhor é novo na política, estando ligado a partidos velhos e estando há tanto tempo na política, ligado à velha política? Primeiramente, por ocasião da leitura do relatório da ação penal 470 mensalão, o senhor Joaquim Barbosa se referiu à minha pessoa, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Então não é porque eu estou no meio de laranjas podres que eu me contaminei. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor está falando que nunca seguiu orientação partidária. Se o senhor vencer as eleições, o senhor vai ter que conversar no varejo com cada parlamentar. Como é que o senhor pretende fazer a maioria? Eu não sigo orientações partidárias quando sinto o cheiro de maracutaia. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor tem fugido de todas as perguntas sobre economia? Então eu tenho que ser economista para ser presidente? Não precisa ser economista, mas precisa entender economia. Mas quem falou que eu não entendo de economia? Eu falei que eu não entendo por questão de humildade. Perto do Paulo Guedes eu não entendo nada. É natural, meu Deus do céu. Eu dirijo o carro. Perto do Nelson Piquet, eu sou navalha. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O final do governo militar foi um desastre do ponto de vista da economia, né? O senhor sempre cita Itaipu, deixou uma dívida
externa enorme que foi renegociada por Pedro Malan deixou o país quebrado, deixou uma desordem nas contas públicas. O senhor consegue admitir isso? Em parte admito, sim. Delfim Neto tinha a ambição de ser presidente da República e não conduziu a política econômica com tempo. Conduziu para ajudá-lo, né? A talvez... Não foi só Delfim Neto, né? Delfim Neto queria ser candidato a presidente e havia essa intenção por parte dele, tá certo? E chegou a esse ponto. Tá? Enfrentamos 2 crises do petróleo. Olha a infraestrutura deixada pelos militares. Tá certo, sadio. Sem essa infraestrutura, nós não seríamos nada aqui. Mira, com todo respeito, me apresente algumas grandes obras do Sarney para cá. Não tivemos nada, só corrupção. Fizemos o plano real para enfrentar a inflação deixada pelo governo militar, por exemplo. É que, inclusive, dado a metade do governo FHC, os juros na lua, tivemos essa dívida monstruosa aqui também, que ninguém sabe como pagá-la. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor falou recentemente que se dependesse do senhor, os índios não teriam nem mais um pedaço de terra, 1 centímetro de terra. Eu errei. É nem mais 1 milímetro, certo? Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor cunhou a expressão abraço hétero, beijo hétero. Não tem saudades do simples abraço, do beijo? Né? Tantos milhões de pessoas no Brasil que fazem a sua escolha sexual. Não é uma provocação, não é um deboche que o senhor faz? Não. Minha briga não é, com todo respeito, se você, o camarote, resolver viver junto aí fora. Eu sou contra. É que nas escolas... É meio feio, né? Tá meio feio, né? Eu sou contra que nas escolas, tá, entre a questão chamada ideologia de gênero. Eu descobri isso em 2010, andando no corredor das comissões. Lá numa comissão estavam lançando aquilo, que depois passou a ser conhecido como kit gay. Ou seja, um material, livros, filmes, cartazes... Isso é outra coisa. Não, não é outra coisa, não. Eu nunca fui homofóbico. Ah, não é? Não, ué. O que eu estou fazendo aqui? Corte rápido. Faca. É Tramontina. O auxílio moradia é para morar. Tá. Se o senhor já morava, não precisava do auxílio moradia. Eu estou te falando que está na lei, está achando que é imoral. Eu te pergunto a você, jornalista, né? Você recebe como pessoa física ou como pessoa jurídica aqui da Globo News? Bom, vocês, em grande parte, usam desse artifício para receber como pessoa jurídica, né? Para fugir do imposto de renda. Por favor, responda a pergunta. Mas é imoral, você é tão imoral quanto eu. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É claro que houve ditadura no Brasil, o senhor nega, não é? Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Agora me permite uma coisa aqui, por favor. Sim. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Tá? Editorial de capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. Agora é difícil saber o que aconteceria se a gente não tivesse tido nenhum tipo de isolamento social, de quarentena. Eu te falo o que aconteceria. Diga, doutor, o senhor então tem uma bola de cristal. Não tenho bola de cristal, eu só estudo. Corte rápido. Bielorrússia teve uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes 10 vezes menor do que a nossa. São sociedades bem diferentes, né? Bom, é o mesmo vírus, não é? Corte rápido. A tuberculose mata, por ano, 1.150.000 pessoas. Ano passado morreram 1.150.000 pessoas de tuberculose, que é uma doença respiratória. Que tipo de quarentena, lockdown, a gente fez por causa da tuberculose? Corte rápido. 165 mortes por milhão. O 5º país com maior morte por número na América Latina. Na América Latina, qual foi o país que instituiu o lockdown mais severo e mais precoce? Peru. Qual é a taxa de mortalidade por milhão no Peru? Pois é. 989. Se isolamento e lockdown funcionam, era pra gente poder ver o Peru com taxas da Bielorrússia. E eu não tô vendo isso. É verdade. A gente não está falando de qualquer lugar, a gente está falando de Reino Unido, de França, de Espanha, e não são todos de governos como vocês consideram de esquerda, então não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, de medicina. De ciência, de medicina. Esses países estão neste planeta? Até onde eu sei, sim. Ótimo, eles estão tomando essas medidas desesperadas porque o Covid matou 1 milhão de pessoas este ano, certo? Certo? Corte rápido. É uma tragédia. Vamos concordar? Eu acho uma tragédia. Isso, é uma tragédia. Eu acho. 17 milhões e meio de pessoas morrem no mundo todo ano por doenças cardiovasculares.
Cadê a pandemia de aparelhos de pressão? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Uai, seu app de vídeos curtos. Nos Estados Unidos morreram mais de 1 milhão de pessoas. Então o Joe Biden e o Trump são o quê? E ninguém fala isso deles lá. Por quê? Porque não são ignorantes. É o discurso de esquerda pobre, porco, de pegar palavrinhas feitas, fascista, genocida, para tentar destruir uma pessoa que, na verdade, só está querendo ajudar o Brasil. Que tem 27 anos de carreira política, sem um escândalo de corrupção no nome dele. Então, para. Você começa já comparando os dois candidatos. Quem é que tem corrupção no nome, quem não tem? Já começa aí. Quem poderia estar concorrendo e quem não poderia? Quem tem processo arquivado e anulado pela justiça e quem não tem? Para com essa palhaçada. Aí vai no maior canal de televisão do Brasil, um tem uma entrevista de um jeito, outro de outro. Ficou estranho, né? Você tá de brincadeira com a minha cara? Uai, seu app de vídeos curtos. Brasileiros, meu nome é Roderick Navarro, eu sou venezuelano, eu tenho 5 anos já morando no Brasil. Estamos aqui na Avenida Paulista para dar uma mensagem para vocês. Nesse 30 de outubro, tem somente 2 opções. Uma opção está defendendo o projeto do crime organizado transnacional que destruiu o meu país, destruiu também a Cuba e outros países da América Latina. Mas tem uma opção que vai defender o seu futuro. É a defesa da liberdade, Deus, pátria, família. Vamos lutar para que o Brasil continue sendo um país livre. Nós temos um compromisso com vocês. Vamos buscar a todos aqueles que ainda não votaram por a opção da liberdade. Vamos convencer eles mostrando os nossos depoimentos, nossos testemunhos, porque nós não queremos que o Brasil vire uma nova Venezuela, uma nova Cuba, um país rico e depois fique como um país pobre. Vamos trabalhar juntos para buscar esses votos e fazer que o Brasil não caia nas mãos do comunismo. Uai, seu app de vídeos curtos. Hoje foi divulgado o vídeo mais grave que eu já vi até hoje, com uma ameaça à democracia. O ex-presidente candidato falou num comício que eles chamaram de Embaixada da Resistência sobre regulação da mídia, invasão de terra e da cidade e rebeliões. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Que morte? Que combatente? Que revolução? Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Para mim, essa é a fala mais grave. Nós vamos fazer definitivamente, para sempre. Provavelmente você nunca mais vai me ver na televisão. Provavelmente alguns canais vão fechar, a gente já sabe quais. Jornais, internet, assim como é em outros países comunistas. Você vai perder a sua liberdade de se informar e de se expressar. Para que o povo não seja vítima das mentiras, eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu. Vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu. Nas entrelinhas, ele sempre mostra quem ele realmente é. E poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam. Não existe mais isso, Lula. Isso foi na época do governo do PT, que as avenidas das grandes cidades eram tomadas desde que o presidente Bolsonaro assumiu. Isso não existe mais. Fazer as passeatas que tanto vocês querem. Passeatas que vocês tanto querem. Ninguém está proibido de fazer passeata. Que tipo de passeata é essa que você está reivindicando, Lula? Aliás, os seus eleitores podem ir às ruas quando você quiser. Conclame a nação a ir te apoiar. Chame seus apoiadores para encher a Paulista. As ocupações no campo e na cidade. Aí ele deixa bem claro o que ele quer fazer e vai permitir que seja feito. Invasão de propriedades privadas. E o pior, você deixou passar uma palavrinha no final dessa frase que termina o
comício pela revolução. As ocupações no campo e na cidade, no campo e na cidade, no campo e na cidade. Para mim, isso sim parece um planejamento de golpe de Estado. Quai, seu app de vídeos curtos. Estou falando aqui, 200 mil pessoas aqui na Praça do Papa. Eu não tenho nem noção. Agora eu vou falar algumas frases e aí você vai me dizer quem foi que falou, se foi o Bolsonaro ou se foi o Lula. Pode ser? Tá. A polícia só bate em quem tem que bater. Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro. 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 Lula. Foi o Lula. Oi? Lula? Ah, tá. É, faz sentido. Lula. Uma mulher não pode ser submissa ao homem por causa de um prato de comida. Tem que ser submissa porque gosta dele. Foi o Bolsonaro. 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 Foi o Lula. Lula. Tô com medo do Lula. Veja, eu não tenho preconceito não. O cara que chama de homossexual no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Bolsonaro. 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 Não vai me dizer que é o Lula. É o Lula? Foi o Lula. Meu Deus. Lula? Ah, tá. É que quem fala mais de viado, no caso... Feminismo, eu acho que é coisa de quem não tem o que fazer. Bolsonaro? Bolsonaro. 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 Lula? Lula. Caralho. Não. Tudo bem. Eu não imaginava que tivesse sido. Acreditar, acredita. Eu não imaginava que tivesse sido ele, né? Eu acabei invertendo aí a situação. Lula? Ele falou isso do feminismo? Você tá brincando comigo? Tá bom. Tô com medo. Eu não sei se tá sendo realmente Lula tudo isso. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem: o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Bolsonaro. 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 Ixi. Agora eu fiquei até meio em dúvida. Eu vou chutar o Bolsonaro. Foi o Lula? Fiquei meio em dúvida. Foi o Lula. Meu Deus! Não sabia. Pode ser Lula? Lula. Lula, né? É Lula, então é ele, né? Lula, né? O que vocês acham dessas frases que te surpreenderam porque não eram... Não parece que foi o Lula, é mais a característica do Bolsonaro. Pelo jeito que o povo detonava ele, parecia mais o Bolsonaro do que o Lula. Eu também acho a mesma coisa, porque o que o povo mostrava e o que dizia na mídia era muito a cara dele, essas perguntas, essas frases. Vocês não imaginavam que o Lula tivesse dito essas coisas? Nem um pouco. Não. Eu acho que não é nada do que eu pensava, né? Pelo jeito. O que você pensava realmente? O que você costumava pensar? O contrário. Contanto que eu errei todas. Eu já vi que a gente não conhece realmente os nossos políticos e eles nos surpreendem.
Bom, eu fiquei bem surpresa, porque tem frases que eu não esperava do Lula. E eu não esperei, assim, muitas frases das que você me disse, e eu respondi errado, que fosse o Lula. Como, por exemplo, do feminismo. Não esperei, realmente. Você esperava que o Lula fosse sempre a favor do feminismo? A favor, eu acho que de tudo que o nosso país ele é. Não é um país laico, eu acho que a gente tem que ter os nossos direitos. E é isso que ele sempre pregou, né? De que todo mundo tem que viver num país livre e ter os seus direitos. Enfim, mesmo que os básicos. E eu não esperei. Fiquei surpresa. Agora, ainda bem que eu parei, gente. Quai, seu app de vídeos curtos. Eu sou Pedro Pôncio, ex-integrante do MST, e presta atenção no que o Lula diz nesse vídeo. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eu fui doutrinado nos acampamentos do MST para me tornar um militante da causa revolucionária. Vocês sabem muito bem que o MST é o Exército Vermelho do PT pela causa revolucionária. A palavra revolução, que está aí no discurso do Lula, ela significa, dentre outras coisas, o Estado totalitário, o fim da propriedade privada e a extinção da religião. Não é possível implantar a revolução, o socialismo, sem que seja derrubado de uma vez por todas o cristianismo, que é o maior opositor ao socialismo. A segunda coisa é que a palavra morte, a morte de um combatente não para a revolução. Eu ouvi isso muitas vezes durante a minha infância. Isso significa que a morte é sempre um instrumento da causa revolucionária. Seja se o oponente morrer, seja se eu der a minha vida pela causa, ou seja se todo um povo morre de fome. Desde que o socialismo e a revolução sejam estabelecidos, o resto não importa para a causa revolucionária. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Vocês são mais inteligentes do que eu. Obviamente um recado velado dizendo: vocês do MST podem ir aonde eu não posso ir, podem e devem fazer aquilo que eu não posso fazer. E a última parte do discurso, se eu estivesse no MST, eu interpretaria basicamente: estou dando carta branca para vocês queimarem pneu, invadirem propriedade privada, seja no campo ou na cidade. O importante é que nem a morte pode parar a revolução. Morte minha ou morte de qualquer pessoa. Você pode não aprovar o governo Bolsonaro, mas se você não quer ver isso acontecer no Brasil, uma verdadeira revolução socialista, é melhor não votar no 13. Eu sou Pedro Pôncio, ex-MST. Se você tem dúvida do que eu estou dizendo é verdade ou da minha história, pesquise. Quai, seu app de vídeos curtos. Filho, eu descobri essas coisas aqui no seu armário. E qual que é o problema de eu ter uma bandeira do grupo dos Antifas e um taco de beisebol? Você usa isso? Não. Às vezes. É que eu tô precisando, você me empresta? Precisando? Pra quê? É que eu li as coisas que você andou escrevendo na internet. Você andou lendo meu Insta. Qual que é o problema? Não é público? Mas é que... Pois é, eu li o que você escreveu e eu tava... Eu sei que você não gostou do que eu escrevi lá, mas são as minhas ideias. Eu já tenho 20 anos, eu sou revolucionário. Não, filho, eu achei legal. Você me convenceu até. Convenci? Do quê? Tá tudo errado mesmo, você que tá certo, que não trabalha, que fica jogando videogame. Eu nunca devia ter trabalhado. Eu li cada palavra que você escreveu, eu concordo com cada uma delas. Agora eu sou revolucionário igual você. Nós estamos juntos, meu filho. Você o quê? Você fez a minha cabeça. Tem que quebrar tudo mesmo. Agora eu sou Old Black Bloc. Pai, você não pode. Você trabalha numa empresa enorme. Você... Não vou mais trabalhar. Larguei meu emprego, xinguei meu chefe, xinguei todo mundo. Você ia ficar orgulhoso de mim. Pai, você não pode. Você trabalha lá há 20 anos. Isso é um absurdo. Posso sim. Aliás, eu já tô juntando uma galera pra ir lá e quebrar tudo igual você faz. Quebrar tudo? Quebrar tudo o quê? Na empresa onde eu trabalhava. Vamos quebrar tudo. Agora eu sou contra a opressão, eu sou contra o capitalismo, eu sou contra tudo. Quebrar tudo? Onde? Na empresa onde eu trabalhava. Vamos quebrar tudo. Abaixo a opressão, abaixo o capitalismo, abaixo tudo. Tudo abaixo. Eu e você. Pai, você não pode fazer isso. Posso sim, é só você me emprestar a bandeira e o taco. Vamos comigo? Pai, eu acho que você endoidou. É que é melhor você vir junto, que agora que eu larguei tudo, a gente vai ter que sair desse apartamento. Sair daqui? E a gente vai morar onde? Sei lá, vamos
Vamos invadir a casa ou o terreno de alguém? Ou vamos acampar na frente de alguma empresa capitalista e exigir o final do capitalismo? Pai, você não pode fazer isso. Você não pode largar tudo. Ai, filho, você é tão careta. Tô indo. Fui. Pai, volta aqui. E o meu carro? A minha viagem pra Europa, as minhas compras em Miami, o meu tablet, o meu celular, o meu computador. Pai! Como dizia a Margaret Thatcher, o socialismo é muito bom enquanto durar o dinheiro dos outros. Quai, seu app de vídeos curtos. Dizem por aí que a melhor propaganda antipetista é deixar um petista falar. Por conta disso, te convido a recapitular algumas frases do ex-condenado. Pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Dizem que o Lula respeita as mulheres. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa. Colocar Fátima Bezerra, a mulher do Rosário, em cima dele. Sabe o movimento das mulheres contra o filho da puta? É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Caralho. Dizem que os evangélicos podem tranquilamente votar no Lula. Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica. Tem até policial militar achando que ele é uma boa escolha. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Se prepare, porque esses clubes de tiro que for criado como eles criaram vai fechar. Dizem por aí que Lula é o único atento aos problemas da juventude, da cultura e do esporte. Não esquece. Ele é bom de comunicação. Não, mas ele é esporte não. É tênis. Por que você não treina, porra? Por que aqui não tem jogo de tênis? Isso é esporte da burguesia, porra. Não é não, ele tem razão. Uma coisa... E a maior de todas as mentiras é quando pedem o seu voto no Lula, alegando que ele defende a democracia. Eu fui pra Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí, fui lá visitar o... Gente boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Não se deixe enganar pela narrativa da extrema imprensa e seus militantes. Os planos de esquerda para o Brasil não farão do país um lugar melhor. Mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Nesse segundo turno está em jogo a nossa liberdade, o bem contra o mal, o seu direito à propriedade privada, cuidar da sua família, manter uma família conservadora e tradicional, manter os seus valores, os seus princípios, ou a completa bagunça do pensamento revolucionário. Muitas pessoas ficaram em dúvida e até desconfiadas sequer saíram para votar no dia 2 de outubro. Mas agora você precisa alcançar essas pessoas e mostrar a elas a hipocrisia da esquerda. Quai, seu app de vídeos curtos. Sou nordestina e o que eu mais escuto dizer aqui é: Lula tirou o Nordeste da pobreza. No tempo de Lula a gente comia picanha. Será? Só se foi na sua casa, porque aqui a gente comia cuscuz de manhã, meio-dia, de noite, café preto com farinha, pilape, preá, rolinha, ovo, fora a água, né? Que a gente tinha que mendigar um carro-pipa uma vez no mês, que colocava na escola pra gente carregar de carrinho de mão. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, que fosse tomar banho com água de tanque, né? Emprego, a gente tem que sair daqui do Nordeste para outro estado que não é governado pelo PT, porque aqui não tem emprego. Aqui a gente está sempre com o pé atrás. A gente está acostumado a sofrer e não largar, porque a gente é fiel. Fiel a um pai que toda a vida deixou a gente passar fome, mendigar água, mendigar emprego. É isso? Mendigar uma cesta básica porque não tem emprego. Se não tem emprego, não tem dinheiro para comprar comida. Esse é o pai de vocês? Que vocês têm que sair de um estado
para ir trabalhar em outro porque não tem oportunidade? A vocês que são fiel, que toda vez elege o partido que tá cagando para vocês? Esse é o pai de vocês? Porque não é o meu. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. Você não vai ouvir falar sobre isso na mídia, você não vai ver a atriz da Globo colocando hashtag mexeu com uma, mexeu com todas, e você não vai ver textão feminista por aí. Mas presta atenção no que aconteceu aqui no Paraná. Na semana passada, alunas, meninas de um colégio estadual em Maringá foram agredidas por outros alunos homens, no caso homens que se consideram mulheres, porque elas foram contra o uso do banheiro feminino por parte desses homens que se consideram mulheres. Tá bom. Ou seja, em resumo, mulheres foram agredidas por expressar uma opinião feminina sobre um assunto feminino, que é o uso do banheiro feminino. Eu acredito que ninguém melhor do que as próprias meninas para falar quem pode ou não usar um espaço que é destinado à intimidade delas. Esse não é um caso isolado, não é a primeira vez que a gente vê violência nas escolas relacionadas a essa pauta trans, só que o que me chamou a atenção aqui foi que houve uma espécie de enquete realizada por parte da direção da escola para saber a opinião dos alunos sobre o uso do banheiro feminino. E eu pergunto, é por um acaso competência dos alunos decidir isso? Ou é a própria direção que deve manter a ordem na escola? A quem interessa expor a opinião dos estudantes? Ou a pessoa responsável pela ideia da enquete não pensou que esse é um tema polêmico e que as alunas que fossem contrárias ficariam marcadas como preconceituosas? Eu duvido que tenha sido apenas coincidência, até porque não é exagero quando a gente diz que a esquerda já corrompeu não só as universidades, mas todo o sistema público educacional. Uai, seu app de vídeos curtos. Ontem eu estava saindo de um shopping da Barra e resolvi pegar um táxi, em vez de chamar um Uber. Aconteceu então o improvável. Conheci um taxista eleitor do Lula. Primeira vez que isso me acontece. Ele reclamou do preço da gasolina e o assunto chegou rápido na política, claro. Era um carioca sorridente e bem falante. Eu vou de Lula mesmo, ele disse, porque ele foi pobre e se preocupa com os pobres. Ele roubou? Roubou. Mas que político que não rouba? Que político que não é ladrão? Pelo menos na época dele, eu tinha picanha na grelha e cerveja na geladeira. Isso é que interessa. Eu concordei sorrindo amarelo, porque tem coisa que não vale a pena explicar. Mas o sujeito estava mesmo a fim de falar de política e toda hora ele se virava para conversar. E o senhor, hein? Vai votar em quem? Ó, eu não tenho nada contra o presidente. Fica tranquilo, tá? Cada um vota em quem quiser. Só que eu acho que o Lula é melhor. Então eu não resisti. Quem me conhece sabe como que eu reajo nessas horas. Não se mexe com roteirista. Eu sempre aproveito esse tipo de situação para usar tudo que aprendi com os atores. Eu vou de Lula também, claro que eu vou. Aí, meu camarada, tamo junto. Até porque eu não quero ser preso de novo. O sorriso sumiu do rosto do motorista na hora. E eu continuei olhando a janela como quem não quer conversa. Mas você já foi preso, cara? Por que foi? Bom, Lava Jato, né? Lava Jato aqui do Rio me pegou. Perdi quase tudo. O semblante do cara mudou na hora, mudou muito. E eu fingi ficar sem jeito. Mas, ó, eu não sou corrupto não, sabe? Eu tinha aí uns esquemas com o governador, mas era tudo legal. O que aconteceu foi que aquele juiz imbecil implicou comigo e ferrou com a minha vida. Botei tornozeleira e tudo. Gastei uma nota preta com o advogado. Mas me livrei. Ele me olhava cada vez mais ressabiado. Sabe que eu só me ferrei porque a minha empresa prestava serviço de limpeza predial para o governo. Só com o governador, aquele anterior, eu ganhei 3 licitações. Meu escritório fica ali no centro empresarial para onde a gente está indo agora. Na verdade, eu estava indo para a minha endocrinologista. Mas eu disfarcei bem e voltei rápido para o personagem. Olha aqui, eu só sei, meu senhor, que eu ganhei muita grana na época do PT e daquele governador anterior. Mas ganhei muita grana mesmo. Saudade é pouca. Lula tem que voltar. O sujeito já não sabia se acreditava ou não. Bom, melhor assim, né? Mas empresa de limpeza dá muito dinheiro assim, é? Negócio com o governo sempre dá, mas tem que ser com o governo certo, não com esse lixo de governo que está aí. Nos governos do PT, eu comprei minha casa em Angra dos Reis, cheguei a ter 2 Q7. Agora só me sobrou a casinha de Mangaratiba
E se não fosse a Lava Jato, eu estava bem até hoje. Eu tive que passar o terreno para o nome da minha sogra que já tinha morrido. Passei o carro para o cunhado, transferi o apartamento para meu filho. Foi uma merda federal. Eu gostaria de ter fotografado a cara do motorista nessa hora. Se o Lula ainda fosse presidente, ninguém estava preso. Ninguém. Nem o governador, aquele, estaria condenado a 300 anos de cadeia. Quem estragou tudo isso aí foi a presidenta. Mas Lula, voltando em outubro, acaba com esse governo de merda que está aí, tudo volta a ser como antes. Graças a Deus. Já tenho tudo planejado. Sem Lava Jato e com esse juiz imbecil aí, pianinho, eu recupero tudo. Casa, iate, lancha e até a mulherzinha que eu pegava antes. Por dentro eu ri quando eu disse isso. O motorista fechou a cara. E chegamos ao destino. Quando eu desci, eu ainda o cumprimentei. Em outubro é nós com Lula, viu, cara? Você vai ter de volta as suas picanhas e eu os meus barquinhos. Tamo junto! Ele sorriu sem saber ainda se acreditava ou não na minha história. Também isso não importa nem um pouco, porque o recado estava dado. É claro que eu não devo ter mudado o voto do sujeito. Mas se eu fiz ele se tocar por 10 segundos o quão otário ele estava sendo como eleitor, pronto, já valeu a pena. Uai, seu app de vídeos curtos. Os caras têm um bandido condenado pra ser candidato a presidente, botaram um cara de vice que disse que o cara é bandido, e nós vamos mandar uma moção. Eu vou votar favorável, vereador Bortola, mas realmente... Questão de ordem. Artigo 20, inciso 2º, a linha G, o senhor precisa manter o decoro parlamentar, vereador. Bandido. Mas quem é condenado é bandido, me parece. Todas as decisões foram anuladas, vereador, o senhor não sabe disso? Ah, então eu não tenho mais liberdade de expressão, então. Então tu me coloca no conselho de ética aqui da casa e me pede minha suspensão. Pronto. O senhor precisa manter o decoro parlamentar. Então se tu acha que eu não estou mantendo, tu vai lá na ética e abre o processo. Tu não, senhor vereador. Presidenta da Câmara. Então o senhor tenha respeito. Nossa, presidenta da Câmara! Suspenda a sessão. Voltando, então. Eu vou suspender a sessão. Vamos por partes, então, né? Falando sobre o vice Alckmin, que a senhora mencionou aqui. Vou lembrar algumas frases dele do tipo, Lula é bandido, né? O PT é uma organização criminosa, é um partido sem moral, sem princípios. Podemos trazer aqui de novo. Isso, voltar à cena do crime. A senhora vereadora acabou de mencionar as falas do vice. A gente pode reproduzir, se a senhora quiser. Eu boto aqui de novo, se é do agrado. Mas indo diretamente ao assunto da moção, a qual eu sugeri ao vereador Bortola, tamanha a gravidade da fala, vereador Bortola, eu acho que o senhor é feliz quando o senhor lembra que falas não devem passar em branco. Ainda mais quando é contra pessoas que saem de casa para dar a vida por outras pessoas. Ao PT dizer que não existe importância em tal moção, fica claro a relevância que tal partido dá aos policiais. Nenhuma. Aliás, os considera que nem gente são. Afinal, o maior líder de organização criminosa que o mundo já viu disse em claras palavras: ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Então assim, eu não me surpreendo, vereador Bortola, que o PT, dito pelo vice de Lula, não é o Marcon, fique claro, o vice de Lula disse que é uma organização criminosa. Não é o vereador Marcon, é Geraldo Alckmin, vice do Lula. Não causa surpresa nenhum cidadão de bem que uma organização criminosa, dito pelo Alckmin, não gosto de policial. Eu nunca vi, vereador Bressan, na minha vida, um bandido passando na rua e cumprimentando um brigadiano. Tudo bom? Bom trabalho pro senhor. Nunca vi. Aliás, muito me surpreenderia que o partido onde o vice de chapa diz que é uma organização criminosa ache que policial é gente. Então a gente pode discursar. Aliás, os dados da Polícia Federal, vereadora Rosa, realmente são muito bons os investimentos. Tanto é que a Lava Jato teve 79 operações prendendo petista, condução coercitiva, recuperou bilhões e bilhões desviados, né? Aliás, vereadora Rose, a gente tem que ter, como parlamentar, um compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade. Subir essa tribuna e dizer que Lula foi absolvido, a senhora está faltando com a
verdade. Bom, de fato, assim como o vereador Lucas, eu tenho também muito orgulho de ser do PT e tenho mais orgulho ainda de realmente ter ido para Curitiba para mostrar para o país e para o mundo a justiça que estava acontecendo naquele momento e que realmente foi comprovada. Alguns anos depois, mas comprovada por toda a imprensa, também está em todas as redes nacional, internacional. O ex-presidente Lula foi absolvido em todos os processos. Vamos lembrar os fatos. Lula foi condenado em 3 instâncias. 3 instâncias. Mas o Supremo, os ministros que ele indicou e sua organização criminosa, dita por Alckmin, disseram que Curitiba não era o local apropriado para ser julgado e que o processo deveria começar novamente. Isso não se chama de absolvição. Mas tem gente que quer dizer que todos os bilhões recuperados, que todo o dinheiro desviado, nada existiu. Bom, tem gente que acredita que policial não é gente. Eu acho que policial é muito mais gente do que muita gente que acha que eles não são gente. Então, parabéns pela moção. Quem é de bem, Bortolla, tem lado. O lado da polícia, o lado da seriedade. Quem é meio desconfiado, daqui a pouco fica do lado da organização criminosa. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. Salve, salve, rapaziada de todo o Brasil, por aqui se reporta el Veneco. E Verrira. E trazemos a nova música em apoio ao presidente Bolsonaro e a toda a direita conservadora de todo o Brasil. Vem, 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 vem! Já lo sabe, por aqui el Veneco, junto a meu filho Verriro, em 22, vamos pra cima, tamo junto! Na, 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 yeah. El Verriro, what's up, man? Na, 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 yeah. Brasil acordou, verde e amarelo a nossa paixão, a pátria amada não iremos desistir, como um soldado lutarei até o fim. Brasil acordou, conservador com orgulho eu sou, a pátria amada iremos defender, pelo Brasil eu sempre lutarei. Brasil acordou, yeah. Brasil acordou, brasileiros, em 22 estamos juntos, hein? A nossa bandeira jamais será vermelha, comunista pagará sua condena, o desprezo do povo pra vocês. Em 22 é Bolsonaro outra vez. Chega mais patriota brasileiro, trabalhador, um povo honesto, no país mais rico do planeta, abençoado por Deus em sua grandeza. Chega mais, tamo junto, Capitão Bolsonaro vem com tudo, a direita de verdade que te apoia, levante sua bandeira, vamos patriotas. Chega mais, vamos em frente, essa guerra venceremos, presidente. O Brasil soberano irá prevalecer, Bolsonaro presidente. Brasil acordou, ei, verde e amarelo a nossa paixão, a pátria amada não iremos desistir, como um soldado lutarei até o fim. Brasil acordou, conservador com orgulho eu sou, a pátria amada iremos defender, pelo Brasil eu sempre lutarei. Yo! Salve, salve, povo brasileiro, yeah. É Verriro na voz, tudo certo? Aqui de novo defendendo o Brasil, verde e amarelo, até o fim. Tentaram derrubar o governo Bolsonaro, a mídia, a esquerda e os togados, mas Deus é maior e seguimos em frente, em apoio ao nosso presidente. TV, rádio, revista, jornal, ei, cê tá ligado? Tão passando mal, torneirinha fechou e continuam chorando. O povo todo sabe o quanto vocês são amados. Obrigado, meus pais, pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração, todo brasileiro que a minha voz escuta. Uai, seu app de vídeos curtos. Lula Bolsonaro, tá? E entre um ditador, uma pessoa que defende a ditadura, um corrupto que acabou com o país, e outro, que vocês podem não concordar 100%, mas o país melhorou muito, apesar de estar na crise que está por causa do corona, como todos os países estão. Então, eu não concordo 100% com o Bolsonaro, nem concordo 100% comigo mesma. É impossível você concordar 100% com alguém. Só que assim, sejamos realistas, gente. Vocês querem mesmo que o Lula volte? Um cara que acabou, que arrasou com o país e que financia a ditadura e quer isso pro Brasil?
Sério mesmo? Sério? Sinceramente, eu não quero o Bolsonaro. E você prefere o Lula? Corte rápido. Se ficarem os dois. Meu Deus, não. Não é possível. E não tu é possível. prefere o Bolsonaro? Óbvio que eu prefiro o Bolsonaro, gente. Corte rápido. Vocês chamam ele de genocida, de ditador. Ditador, vocês não sabem o que é ditador. Caralho, o maluco é brabo. Vocês não sabem o que é um ditador. Olha o que o povo cubano tá enfrentando em Cuba por criticar os Díaz-Canel. Muitos estão morrendo. O Bolsonaro manda prender quem fala mal dele? Você já imaginou o que aconteceria com o cubano se o cubano fosse na internet e viralizasse um tweet falando genocida? Que é bom que você tá internado, que é bom que você tá todo ferrado pela facada que você levou, que quase morreu. Em Cuba você estaria morto. Aqui o pobre coitado não faz nada. Entendeu? Então, entre uma ditadura e um país democrático, eu prefiro o país democrático. E o Bolsonaro foi o único presidente da América Latina que teve coragem de bater de frente com a ditadura cubana. Corte rápido. E cortou as regalias. Ele e o Trump nos Estados Unidos. Que agora o Biden desfez tudo que o Trump fez. Uma das pessoas que conseguiu desestabilizar a ditadura foi o Bolsonaro, que cortou o negócio do Mais Médicos, né? Ou faz desse jeito, né? Que é o certo de o dinheiro ir para os médicos, ou se retira de cena. E a ditadura preferiu se retirar de cena. Eu entendo que você tenha motivos pessoais, é isso que eu tô falando. A gente jamais vai questionar o que você viveu, porque o que você viveu, você viveu. Então você tem razões pessoais, diante de tudo que você passou na sua vida, para não querer de volta alguém que apoia aquilo que você passou, né? Porque foram momentos muito difíceis. E apoio quem vai contra tudo isso. Corte rápido. Entendeu? Sim, entendi. De socialismo, enfim. Sim. Eu apoio 100% quem vai contra tudo isso. Quem bate de frente, quem tem coragem de dar a cara a tapa, entendeu? E até agora, o único que eu vi que tem essa coragem é o Bolsonaro. Entendi. Tendo seus defeitos, todo mundo tem. Governante perfeito não existe. Quai, seu app de vídeos curtos. Esse vídeo foi gravado em dezembro de 2016. Detalhe, Lula não sabia que estava sendo filmado. Então ele confessa que o PT quebrou o Brasil, quebrou os estados brasileiros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Já não tinha mais dinheiro para pagar servidores públicos, médicos, policiais, professores. E a solução que ele tinha no momento era criar mais impostos e, detalhe, cortar benefícios dos mais pobres. Ele mesmo vai dizer isso, é petista. Esse é o Lula por detrás das câmeras, que vocês não conhecem. Compartilhe esse vídeo, curte e comenta. Está o quadro econômico, João Pedro. Nós temos um dado muito delicado. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a União ela não tem nenhuma capacidade de arrecadação. Se ela não tem capacidade de arrecadação, ela não tem capacidade de investimento. Então, para ela aumentar a arrecadação, teria que ter um grupo de gente com coragem de propor aumento do imposto. Correto? Não tem. Não tem. Ou a gente teria que ter coragem de, sabe, acabar com as exonerações que a Dilma fez de 2011 a 2010, que foi uma desoneração que significou 500 bilhões a menos de entrada de dinheiro dentro do cofre do Estado. Então, o Estado está falido, a União. Os Estados estão todos quebrados. Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões. São Paulo tem um déficit de 16 bilhões. Minas Gerais tem um déficit de 14 bilhões. E o restante vai daí para mais. Eles não vão conseguir pagar 13º, não vão conseguir pagar salário. E só tem uma solução. Cortar benefício de quem? Do povo mais pobre. Então, a União não investe. Você é economista, né, João Pedro? O Estado não investe e as prefeituras estão todas quebradas. Então, a desgraça que nós estamos é essa. Além dos processos contra mim, ou seja, você tem a economia quebrada.
você tem tudo não funcionando. A roda gigante está parada. Como é que a gente retoma isso? Uai, seu app de vídeos curtos. O Supremo Tribunal, maior corte do Brasil, virou vergonha nacional da pátria que nos pariu. Nunca passou em concurso, reprovado na OAB, defensor de vagabundo, advogado do PT. Lá em cima tem um outro exemplo de tirania. A PF prende os caras e ele solta no outro dia. E o secretário Tucano advogou pro PCC, virou ministro do Supremo, coisa triste de se ver. Vivem igual Marajás, em mansões e edifícios, regalias, mordomias, infinitos benefícios. Nós bancamos o salário, casa, carro, o lazer, e bancamos muito mais, várias coisas sem saber. Pra você que paga a conta, não pode nem criticar, e vem logo um mandado, eles querem nos calar. A nossa Constituição, eles têm que obedecer, mas estão se achando semideuses, ditadores no poder. Fica na tua, ministro, não tente nos censurar. Esse é o movimento da revolta popular. Isso é revolução, mas sem foice nem martelo, porque as cores da bandeira são o verde e o amarelo. Então vem fechar com a gente, tamo junto nessa luta. Não abaixem a cabeça pra esses filhos de Cuba. Pra mudar alguma coisa, tem que ir pra rua de novo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uai, seu app de vídeos curtos. Ponto G para fazer um acordo. Quantos acordos? O Brasil vendeu refinarias para o governo da Bolívia e agora paga mais pelo gás boliviano. O inesperado aconteceu bem na festa do PAN. Lula lá na abertura e... A gente tem duas orelhas. Uma para escutar Vaia e outra para escutar Klaus. Cerca de 6 mil... Afogando mágoas. Salve-se quem puder. No rumo do ano político, quantos protestos? Na rua, na praça, no campo e nos hospitais. Médicos do SUS em greve. Em agonia, a saúde pública. Intimidades devassadas no plenário. E na fazenda. O boi era fantasma. O frigorífico era de fachada. E a sociedade secreta. Às escondidas, ele comprou um jornal e 2 rádios em Alagoas. E como pagava a pensão para a filha? Foi com o dinheiro do amigo lobista? Minha defesa, seu afastamento se afasta. As pessoas nos cobram. Eu continuarei presidindo o Senado Federal. Caso Renan, a gota d'água, bem tempestivas sessões. Clima quente no Congresso Nacional. Furacão, navalha, checkmate. Magistrados, políticos, funcionários públicos no arrastão da Polícia Federal. É um grupo mafioso, interferindo no Legislativo, no Judiciário, no Executivo. Na Argentina, uma cena inédita. A primeira-dama Cristina Kirchner é eleita presidente e recebe o comando da Casa Rosada das mãos do próprio marido. Mal assumiu, ela se viu envolvida no suspeito caso da mala, cheia de dinheiro. Durante 2 meses, quase 5 mil alunos ficaram sem aulas. E o que aprendemos? Que a violência não tem fronteiras. Atravessa as favelas, expulsa professores e fecha escolas. Tô triste. Porque eu quero estudar, eu quero ser da Marinha, que eu tenho um grande sonho para ser realizado. Hudson comoveu a todos. O menino de 7 anos conseguiu uma bolsa de estudos e até visitou um navio. Foi bom, relaxante, eu bobeava, eu posso até sonhar. Uai, seu app de vídeos curtos. Por favor. Ué, qual o problema dele participar? Bom, a CNBB ele é falou. católico, ele tem a sua fé, ele é um cidadão. Não. Ele é o presidente da República, mas ele é também um cidadão. Agora, no Brasil é proibido um cidadão frequentar essas coisas católicas ou evangélicas, religiosas?
Eu não vejo problema algum nisso. O que eu vejo Do lado da problema imagem e é. contradição é no discurso para, né, dos que se Cuca? Não, dizem para. religiosos, dos que se dizem Eles é que cristãos, mas apoiam o quê? Legalização do aborto, legalização das drogas. Desculpa, mas se você se diz cristão e apoia essas pautas e apoia quem quer legalizar essas coisas, você é um cristão de IBGE, o famoso cristão de IBGE. Porque basta ler a Bíblia que você vai ver lá que a Bíblia é contra tudo isso. E mais, Jesus Cristo, Deus, é a favor da liberdade, da democracia. Tanto é que fala, você é livre para fazer as suas escolhas. Depois, as consequências, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Em regimes totalitários, não existe isso. Você não tem liberdade. E candidatos de esquerda defendem isso. Defendem Cuba, defendem a Nicarágua. Então, se você defende um candidato que defende essas pautas, desculpa, mas você é um cristão de IBGE. Mas agora, voltando para a pauta dos presídios, eu achei bem interessante os números. Acho que a Paulinha não trouxe, né? No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Em presídios da Paraíba, 90,3% dos votos. No presídio de Jaraguá do Sul, o Lula foi o candidato mais votado. E por que será que se devem esses números? Primeiro que o Lula esteve preso, então eu sei que a campanha dele e, enfim, o PT não gostam que chamem ele de ex-presidiário, mas acho que é um fato, né? Se você é preso, se você fica na prisão um tempo, você é um ex-presidiário. Então, os coleguinhas deram essa força aí através do voto para o seu ex-colega aí de cela, seu ex-colega aí de prisão. E por quê, né? Olha esse relatório aqui da OMS, que interessante. Dados do ano de 2016, na época do PT. Colocou o Brasil como o 9º país do mundo em número de homicídios, com 31.100 pessoas assassinadas por ano a cada 100 mil habitantes, né? Esses bandidos são os bandidos de estimação da esquerda. O Lula tem vários vídeos dele aí falando, são vítimas da sociedade. E ele se esquece que as verdadeiras vítimas são as pessoas que perdem as suas vidas por furto de celular, que estão andando na rua e chega a vítima da sociedade e rouba o celular. Aí o Lula fala inadmissível que essas pessoas, esses jovens sejam presos, vão para a prisão por roubar um celular. Só que olha esse dado aqui que interessante também, esse gráfico que eu encontrei. Quase 3.000 pessoas foram mortas em assaltos no último ano de gestão petista. Celular é o item mais cobiçado em assaltos. As pessoas no Brasil perdem as suas vidas por causa desses malandros, vagabundos, que não querem trabalhar e acham mais fácil ficar se vitimizando e saem nas ruas para matar pessoas, matam seres humanos por um celular. E a gente tem um candidato aí que defende isso sim. Podem falar à vontade que não, mas nos seus discursos ele coloca essas pessoas como vítimas da sociedade, coitadinhos que a gente tem que ouvir, defende as saidinhas, né? Defende aí a pena menor para esses criminosos. Então, está explicado o porquê do Lula ter esse grande apoio aí dos presidiários, dos bandidos no Brasil. Muito bem. Uai, seu app de vídeos curtos.